Fala pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal hoje para falar aí da preparação do Botafogo para enfrentar o Fluminense sábado, né? Botafogo, se perder para o Fluminense sábado, pode entrar na zona de rebaixamento. Uma das piores coisas que poderiam nos acontecer agora no início desse ano. Então o Botafogo tem que se preparar de forma adequada para poder enfrentar o Fluminense que poupou seus jogadores para nos enfrentar, né, aí no sábado. Então Botafogo e Fluminense fazem um clássico, né, que é crucial, que é basicamente ali importante para definir para a gente ali se a gente vai andar um pouquinho ali na tabela ou vai descer, né, para a zona de rebaixamento. Isso aí seria algo muito ruim para o Botafogo nesse momento, né, no momento que a gente está passando por uma fase ruim. Então a gente espera que o Botafogo possa se recuperar e chegar sábado com um time mais arrumado, né, para poder basicamente encarar o Fluminense e a gente ampliar aí o nível, a quantidade de vitórias sobre o Fluminense. Já que a gente tem aí 7 ou 8 vitórias seguidas, né, em cima do Fluminense, a gente tem que manter isso sábado. Isso lembrando que a fase do Botafogo não é boa e que o Fluminense tem se dedicado aí ao máximo para encarar o Botafogo. Então o Botafogo precisa chegar sábado, né, com tudo, pensar aí, botar a mão na cabeça e tentar parar para analisar como é que está a situação e os jogadores, né, se dedicarem também ao máximo aí para poder chegar sábado e vencer o Fluminense, tá certo? Se você tá aqui com a gente, como eu sempre digo, né? Dá aquela moral, siga nosso canal aí, acione o sininho, compartilhe nosso vídeo, tá certo? Então bora lá, a gente vem falando aí do Botafogo, o Botafogo passou ontem um aperto grande lá na Argentina, né? Mais uma vez, derrotado, uma falha do John, o John que foi pra bola, uma bola parecia fácil, né? E aí deixou a bola passar, perdeu o tempo da bola, o Botafogo tomou 1-0, um lance bobo, que nem o treinador do Estudiantes acreditou, né? Uma vez que a bola estava indo fraca para o gol e o John aceitou. Mas o John tem crédito com a gente sabe que o John já salvou o Botafogo em outros jogos, até mesmo nesse jogo aí o John foi, né, importante para não ter um placar ampliado, mas essa falha custou para a gente um empate ali que estava acontecendo, né? Sabemos que o Botafogo a partir daí não jogou nada, né? O time completamente desconectado, as bases do time foram é, setores do time, melhor dizendo, estavam cada um no seu canto e não conseguiam fazer jogadas importantes, jogadores abaixo, né? Com desempenho muito abaixo daquilo que a gente viu no passado, como por exemplo, né, como poderia dizer aqui, a gente teria ali, né, o próprio Savarino, eu achei um pouco abaixo, né? Vocês podem até discordar, mas achei um pouco abaixo. Mesmo assim, ainda foi importante em algum jogada. Chegou ali, fez um chute na trave, mas é difícil jogar realmente no esquema que o Botafogo entrou em campo, né? O Renato Paiva ele insistiu no Patrick de Paulo no meio de campo ali, e aí bagunçou um pouco, né? Aquela jogada que a gente sempre vê o Botafogo fazendo, que é as triangulações. Isso não é característica do Patrick de Paulo, né? Além disso, a gente sabe que o time perdeu aquela característica, né, que a gente tinha no ano passado, de intensidade e tudo mais, e aí foi aquele desastre que a gente viu ontem, certo? Bom, voltando aqui para o jogo de sábado, como eu disse, o Botafogo não pode perder, né, mais uma vez, e esse jogo aí é um clássico. Se o Botafogo perder, o, o jogo pode entrar na zona de rebaixamento, seria algo muito ruim para o Botafogo nesse momento, nessa fase preocupante aí, onde a bola não está entrando, as falhas estão acontecendo, o coletivo não existe, né? E eu não estou falando aqui de quem é o culpado, né? A gente não pode só culpar e como vinham culpando os jogadores, né? Há um pouco também de culpa da questão do planejamento, que não foi feito adequadamente, a escolha do treinador do jeito que foi feito, sendo quarta ou quinta opção para chegar no clube. Gente, vamos lá, os jogadores eram campeões brasileiros, campeões da Libertadores. Os caras não podem ter um treinador menor do que menor do que eles. Desculpa. Ah, mas não existe isso, treinador menor que jogador. Existe, cara. O cara tá lá jogando, ele vai olhar pro treinador, né? E se o treinador não tiver aquela cancha toda, não tiver aquela bagagem, o cara vai olhar assim, pô, esse cara aí, eu não sei se ele sabe isso tudo não. E acaba tendo essa desconfiança. Isso existe, você pode até discordar, mas ao meu ver isso existe muito. Então, é, a gente precisa ver qual será a decisão aí da diretoria, que tem respaldado o Renato Paiva, mas a torcida já está impaciente, né? Também estamos na mesma da torcida, né? Não acreditamos mais que o trabalho do Renato Paiva possa melhorar alguma coisa, mas assim, foi a hora de focar contra o Fluminense, tá certo? Não podemos perder esse jogo, vamos ampliar aí em cima do nosso freguês. Olha aí, pessoal, outra notícia que acabou aparecendo
para a gente, deixou a gente preocupado, foi a notícia de que o Igor Jesus poderia sair agora no meio do ano para um time da Europa, né? Há empresários do jogador lá na Europa agora, parece que estão na Itália, em Roma, tendo algumas negociações, tentando negociar para vender o jogador Igor Jesus, né, para um time europeu, né, seja para um time da Itália ou até mesmo para outros times interessados. Vamos lembrar que no início do ano o Igor Jesus recusou uma proposta de 30 milhões de euros do Nottingham Forest. E isso aí hoje pode estar pesando, na verdade isso não, mas o desempenho do Botafogo, a situação atual do Botafogo pode estar pesando para o jogador. Está tentando sair, né? Está buscando sair do time por causa dessa situação. O time está indo mal e o jogador então vai procurar basicamente um novo clube para jogar. Isso é muito ruim para o Botafogo, mas vamos ver se isso vai acontecer. Ainda estamos na especulação, né? A imprensa está passando essa informação, vazando essa informação. Então vamos ver se isso vai acontecer ou não. Até lá, espero que o Igor Jesus ainda possa nos ajudar bastante com um time mais acertadinho aí, tá certo? Bom, queria deixar uma outra situação aqui que é chata, né, pra caramba, mas queria falar com vocês. Pô, vazaram o número do Textor, a galera começou a ameaçar, né, pelo telefone, o Textor teve que trocar o chip. Gente, a gente tem que criticar, a gente tem que chamar atenção, mas tudo dentro do limite, né? Eu acho que essa é uma situação chata, uma situação complicada. Seja quem for, né, a gente precisa se colocar também no lugar da pessoa. Sabemos que pô, o Textor, né, não está no mesmo patamar que nós aqui, mortais, pobres mortais trabalhadores, mas não é por causa disso que se ameaça, né? E faz o que fizeram aí com o Textor. Eu acho que a gente vai criticar sim, vai cobrar sim, mas tudo dentro dos limites aí, tá certo? Então esse é o nosso vídeo aí de hoje, né? Um vídeo que eu trouxe aqui rápido para bater um papo com vocês sobre algumas coisinhas que estão acontecendo aí no Botafogo, atualizações. Eu queria trazer ontem o vídeo de pós-jogo, né? A análise do pós-jogo. Uma vez que ontem a gente estava um pouco chateado com a situação, né? Então eu falei, pô, amanhã eu faço o vídeo e trago para vocês, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Já agradeço aí a presença de vocês. Muito obrigado. E deixe seu comentário aqui pra gente, tá certo? E até a próxima.